Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo. Vamos falar sobre relacionamento de casal com a nossa querida Rafaela Gula. Cadê a Rafa? Opa, a Helena chegou. Leandro. Ai, Helena, tô morrendo de saudade, viu? Um beijão pra você. Josélio, vamos chamar a Rafa aqui. Opa, a Rafa tá chamando. Vamos aceitar. Cadê a Rafa? Tá conectando, vamos lá. Ah lá! Tudo bem? Ela, querida! Tudo bom, Rafa? Tudo e você? Bem. Boa noite, o pessoal que tá entrando aí. Tem gente chegando para nossa live. O pessoal tá interessado para falar sobre conflitos no relacionamento de casal, né, Rafa? Nossa, esse é um tema que geralmente pega fogo, não é, Pega Daira? fogo, Rafa. Ó, o pessoal tá entrando aí. Não, só um tempinho para o pessoal ficar online. Tem bastante gente assistindo a gente já. E Rafa, ó, vamos lá. O que eu vou passar é o seguinte, pessoal. A Rafa, ela foi minha professora de constelação familiar sistêmica, uma super mentora aí na minha carreira, uma pessoa que me ajudou bastante e vem me ajudando até hoje. Então, assim, o pessoal que constela comigo aí, ó, a Rafa que me ensinou, viu? Aprendi com ela. E eu vou chamar a Rafa agora para conversar com a gente sobre relacionamento de casal, conflitos, né, no relacionamento de casal. E a Rafa primeiro vai se apresentar, tá? Ela vai passar para a gente um pouquinho do trabalho dela, para quem não conhece, e ela vai conversar com vocês um pouquinho. Rafa, pode se apresentar, o pessoal já está online aí. Primeiro, boa noite todo mundo. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com você, Daira. Fiquei muito feliz com o seu convite. E ver assim a evolução, a sua evolução dos alunos também é uma grande satisfação para mim. E a gente sempre está nesse movimento contínuo, porque aquilo que eu recebi, eu vi que a Maria Conceição está aí também. E oi, Maria, eu não posso ficar falando oi para todo mundo, mas a Conceição foi uma pessoa assim essencial na minha vida, que sempre tem alguém que desperta algo, né, para nossa mudança. Eu também venho de uma mudança profissional, que eu sou biomédica, né, sempre trabalhei em laboratório, e a Conceição foi essa pessoa que foi essencial, onde foi através dela que daí eu conheci a constelação também, sempre me deu um suporte maravilhoso. E aquilo, se hoje eu estou aqui também, é muito pelo apoio e pela ajuda dela. E algo que eu aprendi com ela, assim, também foi que a gente sempre está passando aquilo que a gente recebeu. Então, eu também fico muito feliz em você estar vendo, você aí crescendo cada vez mais. E parabéns. Obrigada, Rafa. E como eu disse, eu também venho de outra área, né? Hoje eu estou atuando como terapeuta familiar, também consteladora, e como a Daira já comentou, eu dou aula no curso do Consciência Sistêmica, e mais alguns outros projetos aí que a gente sempre tá, entrou nesse caminho, a gente não sai mais, É uma né? evolução, né, Rafa? É verdade, contínua, né? Porque a gente nunca chega num nível onde fala, bom, eu já sei tudo, agora eu não preciso mais trabalhar nada em mim, nenhuma questão, pronto, né? Não para, né? Não, é Ô, verdade. Rafa, E como é bom ver tanta pessoa querida aqui entrando também. Um beijo e sintam-se todos muito, muito bem-vindos aqui na nossa live. Pode falar, é isso mesmo, que Daira. a gente vai fazer um bate-papo descontraído mesmo, né? Passar para o pessoal aí algumas soluções, vamos dizer assim, né? A respeito dos conflitos nas relações de casais, né? Porque assim, Rafa, conflito é o que não falta hoje em dia, né? Ainda mais assim,
tanto você na área de terapia sistêmica quanto eu na advocacia sistêmica, a gente se depara muito com essas questões de divórcio, separações, solução de união estável, enfim. Então, assim, hoje ainda mais acentuado na pandemia, né? A gente tem essa questão aí de estar todo mundo junto ali, ter que conviver e tudo mais, que se torna algo difícil, né? Então, Rafa, eu queria que você trouxesse essa experiência para o pessoal, que você levasse até eles essa questão de como o amor pode dar certo. Rafa, explica pra gente como, dá a fórmula aí. Olha, gente, a Daira falou assim para mim, vê se você faz, tipo, algum passo a passo, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, é um tema tão complexo, tem tantas coisas para a gente falar, abordar aqui, né? Que eu desenvolvi algo ali, não falando, abrangendo tudo, né? Mas alguns pontos principais e depois algumas dúvidas que ficarem também, nós vamos abrir para perguntas. Mas antes de iniciar, falando sobre o relacionamento de casal, como pode dar certo, eu sempre falo que o casamento, o relacionamento, não só o de casal, mas desde quando a gente se liga a alguém, a gente começa a conhecer alguém, é uma oportunidade para quê? Para as pessoas crescerem. Por quê? O que acontece quando eu me vinculo a um parceiro ou a uma parceira, né? O que é comum acontecer? Aqueles traumas meus lá da infância vão se refletir nessa relação de casal. Então, é uma oportunidade da gente entrar em contato com isso, né? E de uma certa forma ressignificarmos aquele trauma e podermos o quê? Evoluir. Então, ao contrário do que muita gente pensa que é para ser, ai, nossa, é aquela coisa que vai ser perfeito, que é algo idealizado, né, por todo mundo, a questão da perfeição, de que vai ser tudo as mil maravilhas, não. Tem as questões sim, mas nós precisamos olhar para isso como algo que favorece o nosso crescimento, a nossa evolução. Por isso que é como se fosse uma escola, né? Onde os dois estão crescendo. Ou o que acontece? O contrário, né? O casamento, porque se eu não entrar no casamento em uma postura adulta, eu vou usar muito esse termo, então vou explicar rapidinho. Essa postura adulta, o que é emocionalmente? Isso, o que é ser adulto emocionalmente? É quando eu cuido da minha própria criança. Aquela criança que veio desde lá de quando estava na barriga da mãe, né? Eu passo a fazer a função pai e mãe dessa criança. Então, eu já entro de outra forma na relação, sem aquele monte de idealizações de príncipe e princesa encantada, de par perfeito. Eu venho mais com o pé na realidade. Ou se eu entro numa relação já numa dinâmica mais infantil, né? Porque eu não estou emocionalmente adulto, o que vai acontecer? Geralmente, um fica projetando, lembra que eu disse lá dos traumas da infância, né? Então, ao invés de ser um local onde que é para ter um crescimento contínuo, acontece o que se chama de um conluio neurótico, onde um alimenta o trauma infantil do outro. Então, por exemplo, a mulher vem, eu venho de um trauma de abandono, daí o marido tem um outro trauma de humilhação, por exemplo. Nisso, ele faz alguma coisa, né? Eu me sinto ferida, abandonada, daí eu vou lá e humilho ele, percebe? Que daí fica numa evolução o quê? Daquela dor, daquele sofrimento. Então, não tem crescimento, tá? Então, agora indo para vamos dizer, o passo a passo, que não é bem um passo a passo, mas quais são algumas condições, né, essenciais para que o relacionamento de casal também dê certo? É algo que precisa ir fluindo o quê? Com naturalidade, o casamento, né? Então, tudo que vai fluindo é como a natureza, vai fluindo, tem o que? Evoluções, não é sempre estagnado daquele jeitinho. Então vão tendo também as fases do casamento, né? Do início do relacionamento, depois de um tempo, a chegada do filho, quando o filho está numa fase de adolescente, quando o filho está saindo de casa. Então, é ter esse fluir com naturalidade, passando pelas fases, em uma contínua que adaptação,
de cada fase do ciclo familiar. Isso é muito importante, tá? Outra condição também para esse sucesso aí, para que o amor dê certo no relacionamento, é o que? Eu preciso reconhecer e valorizar o que é diferente. Porque homem e mulher são diferentes e equivalentes, né? Estão ali no mesmo nível. E isso não é só fisicamente a diferença, mas é em vários aspectos. E as famílias de origem de cada um também, elas são diferentes e equivalentes. Agora, se eu entro numa relação onde eu não respeito e não valorizo esse diferente, o que vai acontecer? Problema. Não é? O que acontece? Porque daí eu olho para o marido e eu quero que ele seja igual a mim. Eu fico tentando moldar ali o parceiro para ele ser do meu jeito. Isso é não respeitar a diferença do outro. Então eu não integrei isso. Isso vai dar problema. E a mesma coisa a família, né? Eu olhar para a família dele e não reconhecer, não respeitar que a família dele é uma, que é diferente da minha. E tá tudo bem isso. Né? Que as famílias não são iguais. As famílias não são iguais. Porque senão o que acontece muito na relação? Por exemplo, a minha família começa a ter problema, porque lembra lá dos traumas, né? Só que os meus traumas e aquilo que eu carrego da minha família, eu não enxergo. Mas aí eu olho pro marido, ou vice-versa, gente. Eu tô dando exemplo de marido porque, né, eu tô me pondo como mulher e marido. Eu olho, eu projeto nele os traumas, aponto o dedo para ele ainda e só vejo os problemas da família dele. Mas não foi à toa que eu me liguei àquela pessoa. Porque se eu me liguei a ela, é porque eu identifiquei nela algo familiar, porque já tem na minha. Então, por exemplo, se eu casei com uma pessoa que alcoólatra, que tem vícios ou com outros problemas, é por quê? Porque aquela dinâmica da dependência, que pode ser não só do financeiro, dependência emocional e dependência, existe já na minha família de origem. Por isso que eu me ligo com o outro. Mas, quando a disputa deu tão diferente, eu olho para ele e falo, a minha família é boa. A família dele que é problemática, porque isso, porque é o pai, porque é esse, porque é aquele. Mas eu não, entendeu? Ali, como se fosse uma disputa. Daí vai ficar Ô, Rafa, é uma luta sem essa, que é como se o TV tá travando a sua, o pessoal tá falando aqui, ó. Peraí, vamos devagar pro pessoal não perder. A sua live tá travando. Dá uma olhadinha aí, ou espera um pouco voltar. Que às vezes a internet oscila. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui tá aparecendo normal. Vamos. Peraí, ó. Tá travando, Rafa. Ô, Rafa, você tá perto do aparelho aí? O seu aparelho de... tá? Peraí que tá travando um pouquinho. Você quer sair e entrar de novo, Rafa? Vamos tentar você sair e entrar de novo, porque tá parado. Agora para mim que parou tudo mesmo. Peraí. Opa, voltou. Voltou? Agora eu tô te vendo perfeitamente. Tá? E o fone? Perfeito. O som tá saindo melhor? Eu tô vendo perfeitamente agora, ó. Gente, vocês vão sinalizando aí, que senão às vezes eu disparo, eu começo a falar aqui, eu nem tô percebendo o que tá acontecendo aqui com a parte digital, aí, hein? Pediu pra sair e entrar novamente, vamos ver como é que tá aqui. Alguém me dá um alô aí que tá conseguindo ver ou não? Ok, tá ótimo, Rafa, dá pra continuar, vamos lá. Tá, ótimo. Então tá. Gente, então,
voltando lá para a família, né? Daí entra no quê? Num cabo de guerra. Eu costumo chamar isso de cabo de guerra da família de Cabo de... origem. Do quê? O que é família? Primeiro, o que é família de origem? Eu, a minha família de origem aqui, são meus pais, toda essa minha linhagem. Família atual é aquela família o quê? Que eu vou constituir, por exemplo, eu, marido, outras gerações, tá? E o Tá. marido também tem a família de origem. Então, quando fica nessa lutinha aí secreta, que é esse cabo de guerra, fica um, porque daí eu pego e falo assim pra ele, porque lá na sua casa, ou porque a sua mãe é assim, porque isso, porque aquilo. Só que o que eu tô enxergando na mãe dele, eu não enxergo na minha. Geralmente é assim que acontece. Mas na dele eu enxergo É. com uma intensidade e fico apontando o dedo. Vê tudo, né? Automaticamente, não, automaticamente, o que vai acontecer aí? Ele vai vir e vai se defender. Mas você também não vê o problema que acontece lá na sua? Porque, vocês entenderam? Forma o quê? Um cabo de guerra. E isso é muito perigoso. E a gente precisa fazer o quê? O que a gente precisa fazer? Respeitar, porque quando eu respeito, ok, a família dele é diferente, a minha eu não estou falando que é para você fingir que não existe nada, nenhum problema, não isso, mas eu respeito aquilo. Eu olho para as pessoas como são seres humanos comuns também, que têm defeitos e que têm qualidades, e aí o casal tem a possibilidade de fazer o quê? Né? Quando tem esse respeito também, além de ter o respeito da diferença do parceiro, precisa existir o respeito do quê? Das raízes que são diferentes, tá? Quando existe isso, os dois entram no movimento assim, bom, eu trago aquilo que for o mais saudável da minha família, né? E o que não for, eu vou conseguir deixar, assim como ele. E também vamos fazer algo novo juntos. E isso fortalece a relação. E a gente sai daquela relação. Está Não, travando não, de tá novo? ótimo. Não. Não. Sai daquela relação, daquele tipo cabo de guerra, né? E dessa maneira, né, eu consigo integrar o diferente. Isso é saudável, né, Onde Rafa? isso é o saudável, quando eu integro o diferente, né? Onde o outro se torna o que? Um enriquecimento para mim. E assim tem né, um acréscimo. Então, acrescenta-se algo ao feminino, por exemplo, da mulher, e no homem acrescenta-se algo também no Perfeito. masculino. Então, isso assim é algo essencial, né? Que precisa e acontece muito, porque tem muitos casais que quando vão para terapia, vão para sessão, tá os dois ali numa briga de um querendo provar qual família que tá certa e qual família que tá errada. Por quê? Porque não está existindo o respeito à raiz diferente, É. né? E aquela postura adulta, deu. Levo da minha família também o saudável, mas também posso ver que também tem coisa que não é saudável da minha família e eu vou deixar e vou criar coisas novas com o parceiro. Outro ponto importante ali na relação a gente precisa viver no relacionamento uma relação equilibrada. Como nós vamos ter esse equilíbrio na relação? De que forma a gente consegue isso? Na prática, Conta, né? Então, conta por o segredo. exemplo, Conta. conta o segredo. Gente, olha que eu tô. Não, e ó, depois eu vou. Eu tô falando, aqui às vezes vão falar, nossa, será que o dela é perfeito? Não, não existe perfeito. E a todo momento a gente tem que estar pensando, e às vezes, opa, peraí, deixa eu cuidar aqui da minha criança, porque tem horas que a nossa criança também quer ser ela que quer controlar ali a relação e não dá certo, tá? Por isso a importância do adulto saudável. Então, na relação, como que se estabelece um equilíbrio? Através de uma compensação, tá? Isso eu tô falando de relacionamento de casal, que é diferente de relacionamento entre pais e filhos. No relacionamento de casal, o equilíbrio da relação é um equilíbrio assim, na vertical. Como que funciona essa compensação positiva? Então tá, então eu recebo, vamos supor, um presente do meu marido, né? Algo, uma flor, um agrado, né? Quando ele me fez algo de positivo,
naturalmente eu me sinto que no dever, é como se eu sentisse que eu tenho que compensar aquilo de positivo. E por amor eu vou e faço algo que um pouco a mais do que ele me fez, né? E aí ele fica nessa questão, ai, nossa, porque também eu vou compensar, sabe? No positivo. E assim a relação cresce, tem a possibilidade. Mas isso daqui, o que vai acontecer? Vai estimulando o casal, tá? Ele crescer e ele vai se vinculando onde? Na felicidade. Tá? Mas tem algo que precisa ser respeitado também na vinculação, nessa compensação aí positiva, que é o quê? Eu também preciso respeitar o limite do outro, do que ele dá e do que ele recebe. Porque senão, às vezes você vai ouvir, você vai falar assim, nossa, Rafaela, então agora eu vou começar a fazer pelo meu marido, porque eu quero que ele faça por mim. E não é assim que acontece. A gente também tem que respeitar o quanto o outro ele pode dar. Porque senão você começa a fazer, e esse aqui, ele não tem condições de te dar tanto, se torna uma relação o quê? Totalmente desequilibrada. Que tipo de relação que é essa? Se tornou uma relação parental entre pais e filhos. Então fica assim, função cuidador e função aquele que recebe, Tem né? E é muito comum, tem muito isso. E aí esse aqui que sente que ele não consegue chegar no outro, né? Porque ele recebeu tanto, muitas vezes, é como que, ah, então eu preciso desqualificar e destruir esse outro ou sair da relação, tá? Então também tem que ficar atento a isso. Agora, quando entra numa compensação negativa, o que acontece? O seu marido da área, que a gente tava né, a gente também troca figurinha aqui, viu, gente? Vocês não vão achando que é só vocês aí, não, viu? Daí, por exemplo, meu marido fez uma coisa que eu não gostei. Aquilo me fere. Daí, o que a gente sente? Gente, isso é até sempre inconsciente ali, sabe? Você vai sendo tomado por uma emoção que você, tá? Não vem falar que não sente, não, porque a gente sente sim. A gente sente uma necessidade de vingança. Nossa, eu vou dar o troco nele. Eu vou dar o troco nele, porque, nossa, porque tá vendo? Porque ele fez isso comigo, agora ele não quer me ligar, ele não quer fazer isso também. Ele ficou 2 dias sem me ligar, sem me dar atenção, eu vou ficar uma semana. Eu vou dar o troco nele dessa forma. Vou fazer pior. Se eu vou fazer pior. Se eu entrar nisso, eu entro na compensação negativa, num fluxo contínuo. Isso vale para os dois, tá, gente? Então, ele fez algo, né? Que eu me senti ali o quê? Ferida. Então, eu vou fazer um pouco a mais do que feriu. Percebe que a relação vira o quê? Vai só para baixo e fica nessa compensação negativa. E aí o casal fica vinculado, sim, mas pela infelicidade. Tá? E aí vocês vão me perguntar, Rafaela, mas como agora que eu faço para sair desse círculo vicioso de compensação negativa? Porque eu entrei nisso e agora eu quero sair, né? Entrou, né? Eu já identifiquei que eu estou vivendo essa compensação. Então tá. Então porque meu marido ou a minha esposa me faz mal, eu só vou ficar fazendo bem? Não. Me fez algo que me feriu, né? Por amor ao parceiro, você dá menos do ruim, mas você dá um pouquinho do ruim. Então, por exemplo, você dá um troquinho um pouquinho menor do troco do que ele te fez, entendeu? Assim, vocês podem voltar a estabelecer o quê? Aquela compensação positiva. Gente, falando, às vezes parece, isso não funciona. Gente, isso são leis naturais da vida, que realmente funciona assim. Olha lá, ó. Depois vai vendo as perguntas, Daira, e você vai falando sobre essa questão da dependência emocional também. Isso aí é uma coisa do dia a dia mesmo, né? Do dia a dia.
para as pessoas se conectarem e saber pila, que às vezes assim, nossa, eu tô na compensação. Ou, ó, que lado meu que tá gritando agora? É o meu lado adulto ou o meu lado criança? Ó, eu vou fazer porque é Fala. pertinente ao tema pra gente não se perder, já que você tá falando isso aí, ó. Pergunta aqui, ó. Sim. E quando é uma relação homossexual, que são dois homens, como lidar, sendo que, por serem do mesmo sexo, como equilibrar o machismo, né, intrínseco entre ambas as partes? A relação, ela vai ser da mesma forma, vai seguir as mesmas ordens no equilíbrio, né? Do que um dá, do que o outro faz e retribui. Segue as mesmas coisas. Eu respeito o diferente, a família do outro. Tudo são as mesmas dinâmicas. Então, independente de ser um casal heterossexual ou um casal homossexual, as leis para casal são as mesmas, Perfeito. Ô, Rafa, mais certo? uma pergunta aqui, ó. É, a dependência emocional, né? Como sair dessa dependência emocional? Ou dar um basta? Olha, quando eu estou vivendo uma dependência, o dependente emocional, ele é o clássico codependente. O que é o codependente? O codependente é aquele que está fazendo função mãe, pode, independente do gênero, tá, gente? De homem ou mulher. Ele faz função mãe de filhinho pequeno, que é o dependente. Que daí pode ser o dependente de dinheiro, dependente de álcool, dependente de qualquer outra compulsão. Olha aqui, lembra que eu disse lá do equilíbrio na relação? Que tipo de relação já está estabelecida? Não é uma de função mãe de filhinho? E aí, como eu saio disso? Voltando para o meu lugar, saindo dessa função mãe. Porque os dois, tanto o dependente emocional quanto o dependente, né, que está ali, representam o quê? Imagina que isso aqui é uma moeda, são os dois lados da mesma moeda. Os dois vivenciaram uma simbiose materna adoecida. Por isso, eles vão ficar nessa relação de função materna, que é vem que eu cuido de você, podendo ser homem ou mulher, de filhinho pequeno, de bebê que precisa ser cuidado, porque sem você eu morro. A diferença é, então, isso é trauma na fase oral do desenvolvimento, tá? De 0 a 1 ano, mais ou menos. Lembra que os traumas estão lá registrados, certo? E aí, eu fico vivendo, como eu estava dizendo, essa simbiose materna e adoecida lá na relação com o parceiro. Eu saio voltando o quê? Para minha função de marido, de esposa, ocupando o meu lugar. É isso mesmo. O Rafa, uma coisa que eu não esqueço, né? Sempre essa questão da função que você menciona é assim: eu sou mulher do meu marido, estou fazendo função de mãe, uma questão de sexualidade. Rafa, eu nem sei falar, menina, Vixe, eu esqueço. vixe, Você ferrou com usa a na sua sexualidade. função, né? Então, Ferrou, 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 errou, ferrou, sexualidade ferrou, já ferrou. era. Já era. Ferrou. Aí depois a gente não entende porque tem falta de libido, ou tem ejaculação, ou não tem ejaculação, ou tem a mulher começa a desenvolver, às vezes, um monte de problemas, né? De infecção recorrente, isso, aquilo, porque as doenças falam muito, tá? Por isso que sair da sua função ali, por isso que eu disse lá no início, a importância de eu entrar o quê? Como um adulto saudável, porque o adulto, ele faz para a sua criança interior, tá? Função materna e paterna. Ele não fica buscando, a gente não fica buscando no parceiro a mãe ou o pai que faltou lá atrás. É. Já no início Entendeu? é importante, né, Ah, Rafa? é muito importante. Só o que eu ia dizer lá na relação da dependência emocional, o que acontece ali? A diferença que não é o dependente emocional, ele nega as suas necessidades e projeta no outro, tá? Então ele fica lá naquela compulsão em cuidar do outro.
Já o dependente, seja ele do que for, ele fica toda hora falando, eu preciso disso, eu não tenho isso, sem você eu morro, nanana, tá? Mas é o trauma na mesma Tá. fase. E o mais difícil de tratar é o dependente emocional, que é o codependente, porque ele acha que ele não tem problema algum, o problema está no outro, outro que precisa de mim. Exatamente. Tá sempre no outro, né? Vamos aproveitar o gancho e entrar na questão da Então vai. sexualidade? Porque a sexualidade é algo essencial, tem uma grande importância na relação do casal. Às vezes você vê o casal, não, a gente é um casal, mas faz anos, não tem nenhuma relação, não tem nada. Aquela relação ainda existe? É uma relação de casal ou são dois irmãos ali? Entendeu? Porque a sexualidade não representa só também ali, órgão genital com órgão genital. Ela é muito além. A genitalidade também é muito importante, mas a sexualidade, quais são as funções dela? Todo mundo pergunta. Primeiro, ela corta o nosso vínculo infantil com a nossa família, nos une num vínculo adulto com alguém diferente da nossa família, e é através da sexualidade também que a família continua, porque vão vir novas gerações, tá? Então, se a minha fidelidade maior for a minha família de origem, eu vou ficar me vinculando ali na minha família atual? Não. E isso é uma infidelidade, tá, gente? Porque às vezes quando fala infidelidade, vocês acham que a infidelidade é só quando um teve uma relação extraconjugal. Não é não. A infidelidade também, ela começa daí já, né? Quando a minha fidelidade maior é lá na minha família de origem. Então eu não me vinculo aqui, na minha família atual. Então, ou são aquelas pessoas também que ou eu não tenho relação com ninguém, que assim, eu não me vinculo, ou cada hora eu tô tendo sexo com uma pessoa. Também é outra Eu não se maneira, vincula. tá? E algo que... Exatamente. Algo que... Então, a gente precisa reconhecer essa importância também da sexualidade pro relacionamento do casal, tá? Não olhar como, não, isso aqui não tem importância. Tem sim. Algo que é muito comum acontecer são jogos de poder com a sexualidade. Que é Que isso, troca. né? Que é isso? Que é? Tô ouvindo com umas coisas É aqui, muito ó. né? Que é isso? É muito comum. Sabe aquela história assim de que, gente, o marido ele só pensa naquilo? É bom ele pensar naquilo, entendeu? Porque é saudável quando um quer e deseja e o outro, um parceiro quer e deseja e o outro parceiro também quer e deseja. Isso é saudável. Agora, como que acontece esse jogo de poder aí na sexualidade? Por exemplo, olha, o meu marido só quer aquilo, só quer. Eu tô falando marido, gente, porque eu ouço muito também isso nos atendimentos, então eu achei que era bom trazer isso aqui na prática, né? Nossa, vai numa rodinha de homens, eles estão falando, vai na das mulheres, a maioria assim, nossa, eu não aguento mais, porque ele me enche o saco, porque hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô com isso, hoje eu tô aquilo. Não é A assim? maioria, né, Hã? Rafa? Acontece muito. Porque também às vezes as funções estão lá em desordem. Mas esse jogo de poder, como que funciona? Então, assim, ó, um quer e deseja, e o outro fica, eu não quero. Daí de vez em quando, eu vou conceder, vai, eu vou. Percebe que não é algo mútuo dos dois, aquele desejo de querer um ou outro? Às vezes assim, eu vou fazer pra ele parar de me encher ou pra ela, nossa, porque eu não tô afim. Quando acontece isso, esse que tá nesse ele está se pondo em uma condição de superioridade ao Que é uma outro. pergunta. Por isso que é um jogo Eu de acho que tem poder. a ver com isso aí que Fala. você está falando, Rafa. Quando o marido tem a necessidade de cuidar da mulher, como se fosse mãe, o que pode ser feito para ele parar? Cuidar da mulher? Primeiro, se ele está cuidando, então ele não está cuidando da mãe, ele está cuidando de uma criança. Por quê? Né? Porque quando eu cuido de alguém, ele sim está fazendo a função mãe de uma criança. Porque quem faz essa função materna, gente, é o quê?
eu cuido de mim, eu me vejo as minhas necessidades, entendeu? Como eu aprendi o que é a me olhar, a me cuidar. Mundo intrapessoal, né? Isso é função materna. Função paterna é o quê? Vai para fora, relação com o trabalho, com o mundo externo. Isso precisa ficar claro. Mas se eu tenho uma necessidade de cuidar do outro, eu estou fazendo a função mãe. Então, eu estou o quê? Sendo codependente, numa dependência emocional. Porque o dependente emocional, ele sempre precisa ter alguém para cuidar. E isso já mostra o quê? Um desequilíbrio na relação. Ah, então você vai falar que só um é o doente? Não, gente. Tudo que acontece numa relação de casal, isso é muito importante. É 50% de responsabilidade de cada um. Porque eles estão naquele conluio neurótico, onde ele se encaixou no trauma dele, que às vezes eu não fui cuidado lá, aquilo que eu senti falta na minha infância, porque o codependente é isso, agora eu fico cuidando do outro. E a mulher está encaixada no trauma dela de eu sempre preciso ser Não tem essa cuidado. de culpado, né, Rafa? Fica buscando. Não, é 50%. E para sair disso é o quê? Eu preciso assumir a minha responsabilidade no meu 50%. Né? Então, eu tô ali vivendo essa dependência emocional e eu preciso, assim, tirar o foco de olhar no outro, o problema do outro, e olhar o problema que está em mim. Porque isso é um mecanismo de defesa. Eu não olho para mim, para as minhas necessidades e fico projetando no outro. Então, eu preciso mudar. Eu preciso olhar para as minhas necessidades, porque eu tenho que ser mãe, o homem também, tá, gente? Da sua própria criança e não ficar sendo mãe da mulher ou do outro eternamente, de filhos. É para não olhar, Hã? né? Então eu foco no outro, né? Isso foi porque lá na infância, o dependente emocional também, ele vivia em um ambiente de insegurança, também de um monte de conflito ali, tá? São os traumas que a gente não tem acesso, que são registrados, tá? Lá no nosso inconsciente, onde a gente não acessa essa memória, mas que fica atuando na nossa vida. Por isso que se eu estou vivendo um padrão assim no meu relacionamento, não é para eu olhar para a mulher e falar assim, ah não, ela, o problema tá nela ou tá no marido e eu só saindo disso aqui eu resolvo. Não, é uma oportunidade de eu olhar e identificar aonde eu estou conectado com isso lá na minha história, porque daí eu resolvo na raiz. Eu resolvendo lá na minha raiz, eu consigo mudar o meu relacionamento aqui com o meu parceiro. É isso mesmo, Rafa. Tem mais dica, Rafa? Que a gente foi fazendo pergunta e foi parando. Ah, sim, tem. Assim, por exemplo, a relação. O que tem que ocupar o primeiro lugar? É a relação de casal ou a relação parental com os filhos? O que precisa ocupar o primeiro lugar? Vamos lá, Daira. E aí, o que o pessoal Vamos ver o que o acha? pessoal vai responder. É, vamos ver o que vocês Responde aí. acham. É a relação de casal, gente. Porque quando fica é comum acontecer o quê? Ah, tem filho, daí abandona a relação de casal, casal nem sai mais junto, nem faz nada de casal mais e só fica ali. Função pai, né? Sendo pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. E isso acaba com a relação. E aí, os filhos ficam o quê? Aprisionados também. Eles ficam aprisionados por quê? O filho, ele precisa ver o quê? Que além de um pai e uma mãe, também existe um casal, um homem e uma mulher. Esses serão referenciais essenciais que ele vai levar para a vida dele. Agora, quando casou, teve filho, daí acabou a relação do casal, só fica sendo pai e mãe, o que acontece? Esses filhos vão poder deixar de ser filhos? Nunca. Porque se eles deixarem de ser filhos, né? Sair desse lugar aí, a relação acaba. Tem que dar trabalho para manter, né, Rafa? Né? E aí também, nessa relação entre pais e filhos, algo que
também acontece com frequência, vindo também para dependência e a codependência, que é o quê? Os pais ficam no papel de codependentes, sendo eternos cuidadores dos filhos, né? O filho tem lá 30, 40 anos, tá lá, ainda morando na casa dos pais, dependendo financeiramente, isso, aquilo, né? Nunca consegue sair dessa relação. É isso mesmo. Ou o inverso, onde os filhos passam a ser o quê? Eles têm que ficar sendo pai e mãe dos próprios pais. Aí ficou a função o quê, né? Inverteu também a função aí. Então, por exemplo, ai não, se eu sair de perto dos meus pais, eles morrem, porque eles não se prepararam, então eles não têm condições financeiras, isso já mostra uma dinâmica adoecida. Então, é um aprisionamento, né? Aí da relação. Tem pergunta por enquanto aí? não. Tem um comentário aqui do Cleito que ele fala, né, que normalmente quem tem a dependência emocional, para sair, muitas vezes precisa de uma ajuda profissional. Porque geralmente tem pessoas que chegam até no suicídio por falta de ajuda, né? E aí, Rafa? Precisa mesmo. E o que acontece? Gente, esse tema eu falo, eu sempre abordo, é uma das minhas especialidades, a dependência emocional e a codependência, porque eu só identifiquei que eu era codependente, que eu tinha essa dependência emocional, e foi algo que também foi trilhando a minha caminhada, quando eu casei no meu relacionamento, né? E aí, mas essa dinâmica eu carregava da onde? Lá da minha família de origem, lá de trás. Só que no início a gente acha assim que não, como eu disse, o codependente, o dependente emocional é o mais difícil de tratar, porque ele acha que ele é saudável, que o doente é o outro. Você entendeu? Por exemplo, não, mas eu trabalho, eu faço tudo, ele que depende de mim financeiramente, ele que é o doente, ele que é o problema, ele que tem que se tratar. E geralmente o codependente, ele quer levar o outro para o tratamento, mas não ele. Já tem uma resistência grande, né? Então, o primeiro passo, e precisa sim de um tratamento muitas vezes, né? O primeiro passo é o quê? Eu preciso aceitar a minha condição. Assim como o dependente, seja ele do que for, ele tem que aceitar a condição, né? O codependente, gente, lembra que é o mesmo lado, o outro lado da mesma moeda, é a mesma coisa. Eu preciso reconhecer e aceitar a minha dificuldade, o meu problema. Só aí eu consigo entrar numa evolução, olhar para minhas questões lá e sair desse padrão de relacionamento. Por quê? É horrível, né? É horrível. E daí as relações só vão acabando. Não só com o casal, mas com filhos, com amigos, com tudo, né? É um sofrimento grande. Ô, Rafa, já que a gente entrou nesse fio da meada aí, tem como a gente falar agora do fim da relação? Sim. Desse fim, desse término? Quando a relação acaba, né? Quando acontece a separação, né? Gente, quando acontece a separação, a gente ouve muito assim, nossa, ai, eu tenho medo de ser abandonado, e agora? Porque se você largar de mim, eu vou me matar. Tem muitas essas coisas também, tá? Não é? Gente, a separação acontece como que eu vou proceder daquilo, daquele término? Lembra que eu tenho que respeitar, né? O parceiro também, o outro. A minha vida precisa continuar fluindo naturalmente. Se eu ficar naquela questão de, nossa, agora acabou, nossa, porque eu tô sendo abandonada, quem vem com essa fala de, porque eu fui abandonada, isso é trauma na relação, lá na fase oral também, principalmente com a mãe, tá? É aquela dor da separação que eu senti lá. E quando existe a separação do casal, nós vamos viver o quê? Uma dor, porque tem um vínculo forte ali naquele relacionamento, né? E a gente precisa viver sim essa dor. Porque senão, o que acontece? O que é frequente acontecer? Mecanismos para não entrar na dor. E aí onde vem a raiva, né? Que é um mecanismo também para eu não entrar em contato com essa dor da separação. Ou fico assim, quem é o culpado? Tentando arrumar uma justificativa, quem é o certo, quem é o errado. E aí fica preso nisso.
E aí, como que fica um novo relacionamento? Vai ter sucesso? Tem chances esse novo Claro. relacionamento? É bem complicado. Porque se eu vou para um novo relacionamento, não reconhecendo também e não dando um lugar devido para minha primeira relação, essa segunda relação, ela não tem chances de dar certo. É isso mesmo, Rafa. O Rafa, ainda mais assim, né? Eu não sei se tem advogados aí assistindo a gente, mas eu, particularmente, hoje, como advogada sistêmica e tudo mais, a gente enfrenta essa raiva, que o cliente chega trazendo essa raiva para o advogado, né? E aí depois vem trazendo a culpa, porque foi ele, porque foi ela. E Uhum, se a gente não tem essa percepção e essa postura sistêmica para identificar, carrega isso pelo cliente, né? sim. Carrega e muitas vezes fica aliada, É, né? isso mesmo. Porque se você não tem essa visão, você vai ficar o quê? Aliado, né? E fica numa postura também de muitas vezes que a gente vê isso acontecer, alimentar aquela dinâmica adoecida ali. Agora, você como advogada, trazendo esse novo olhar, né? Que esses sentimentos também, eles são para abafar, né? Para tipo anestesiar, para não entrar em contato com aquela dor profunda, isso muda a dinâmica da É isso pessoa, mesmo, né? Rafa. Ela começa a perceber o outro de outra forma. E como isso é importante para os novos relacionamentos e os filhos, né? Porque como que ficam os filhos quando existe o divórcio? Algo importante, o casal separa, mas os pais sempre serão pais. Isso mesmo, Rafa. E para acontecer a separação, gente, tem que ter muito amor, porque é difícil. A gente cai na armadilha, né, Rafa? Cai na armadilha de não ter, não saber lidar com esse misto de sentimentos, de não saber de onde vem, né? Não identifica. Então, simplesmente vai aquilo ali fica atuando, né? Fica atuando, leva para Sim, né? Porque aí põe a família contra o outro, e aí mistura e coloca todo mundo no meio, enfim. Então é isso que você falou, desde o início da relação, essa questão de ser adulto, postura adulta e saudável, né? Buscar, inclusive, uma ajuda para olhar para os próprios traumas quando identificados, ou depois de casado, que o casamento é escola pra gente, né? A nossa evolução é com diferente. Então, olhar para isso com cuidado, porque até para começar tem que ter cuidado, imagina para terminar, né? Por isso que a gente tem nossa, é muito mais. de violência doméstica mesmo, né? Essa raiva, essa posse, tudo isso, isso aí já vem desde o início daquele trauma, daquela dinâmica, aquilo já vem vindo. Então, assim, é importante isso que você está falando, até por conta de novos relacionamentos, né? Como você falou, ah, tá, como é que eu começo um novo relacionamento se eu ainda tô com aquele emaranhado ali do outro, né? E o pessoal vai mesmo, vai partindo para outras relações achando que, ah, vou procurar alguém diferente, ou alguém diferente, mas nem se curou ainda, né? Não cuidou da sua criança. Então, realmente é difícil, né? Que dica que você dá para o pessoal para uma nova relação, Rafa? O novo quando eu parto para uma nova relação, algo essencial, a relação que eu tive antes, o vínculo anterior. Então, por exemplo, se eu estou no segundo casamento ou no terceiro casamento, não dá para eu falar, olhar para o meu segundo marido e falar assim, nossa, aquele primeiro foi péssimo, aquele homem, aquele meu primeiro casamento, aquele marido foi tão terrível que eu não quero nem lembrar que ele existe. Você é o primeiro. O que eu estou fazendo aí? Eu estou excluindo o que foi o primeiro. Eu estou desrespeitando uma ordem aí que precisa existir, tá? Aí esse relacionamento que eu estou vivendo, esse segundo, vai ter problemas. E muitas vezes, quando vem filhos também desse segundo relacionamento, aquele homem que não foi honrado lá, os filhos ali se identificam, né? Porque é num movimento de pertencimento, porque todo mundo pertence e não pode ser excluído, né? Ele vai ficar identificado e muitas vezes representando aquele homem, aí entrando em conflito. Então, sabe, às vezes a filha que tá ali batendo de frente ou tendo um problema,
que muitas vezes está identificada com um relacionamento anterior que não está sendo respeitado, O né? Cleiton come... Porque na relação é o quê? Não, Ah, não, pode pode continuar, falar. Rafa. É uma pergunta. Porque no relacionamento é assim, olha, eu carrego, lembra dos 50%, a responsabilidade do sucesso e do fracasso de 50%. E você carrega a sua. Agora, quando fica nessa disputa de não deu certo porque o outro isso, naquele jogo de vítima e Não dá, né? culpado, não tem solução. Não, e a gente carrega aquilo para Isso o mesmo, próximo. Rafa. O Cleiton mencionou assim, ó, eu penso que o luto do final do relacionamento tem que ser vivido para o fortalecimento e a maturidade vir para o próximo. Você estar bem consigo mesmo. Estou certo nesse pensamento? Sim, porque a dor da separação você vai vivenciar, é um Não. luto, é É. difícil. Quando eu me entrego nessa dor, Cleiton, é isso mesmo, eu me entrego, eu me permito sentir, porque é uma dor profunda na alma. É exatamente o que você disse. E aí, depois ela vai passando, vai amenizando. Mas se eu fico no mecanismo de não entrar em contato com essa dor, sentir, vivenciar esse luto de uma maneira saudável, eu vou ficar no mecanismo da raiva, entendeu? E da culpa também, desses Tem que achar um jogos. responsável, né, Rafa? Não, não adianta. Você fica sempre naquela dinâmica. Tem uma pergunta da Gabriela, ela disse assim, ó, no que diz respeito à vida financeira, como crescer juntos de forma Uhum. saudável? Na vida financeira, gente, é a mesma, como eu estava dizendo lá, tem que ter um equilíbrio, né? É, vai ter momentos que o quê? Às vezes, vamos pelo menos, agora, ó, tá na época de pandemia. Ah, Taira, você tá trabalhando, mas o seu marido aconteceu uma eventualidade, ele perdeu o emprego, tal, tal. Nesse momento, você tá bancando com mais despesas, percebe? Ok, mas ele não vai tirar dele aquela coisa, não, vou conquistar algo também para contribuir, né? É uma fase, né? É diferente de quando na relação um fica sempre a mais que o outro. Daí entra na relação da dependência financeira e a codependência. Então, a gente tem que olhar também assim, por fase. Às vezes vai ter fases que o marido vai estar colaborando mais e a mulher um pouco menos. Vai ter momentos que vai equilibrar, entendeu? Então tem que também estar olhando para essas questões assim, para também não falar assim, nossa, então, se eu dei R$ 1, ele vai ter que dar exatamente R$ 1, senão. Não, tem que ter também esse jogo de cintura e ficar atento aí o que Porque acontece. a Porque dinâmica senão, também pode acontecer uma dinâmica do quê? Um sempre tem mais e fica jogando no outro. Porque daí se estabelece um jogo de poder através do é dinheiro isso mesmo, também, luta demais. né? Eu já vi vários casos também, é mais comum acontecer isso com homens que falam assim, minha mulher não vai trabalhar, não sei o que, isso, aquilo, não deixa, não permite, né? Não vai ter ganho financeiro nenhum. Por quê? Porque é uma forma dele controlar. É controle através do dinheiro. Entendeu? Então, cria aquela relação, eu fico superior, eu controlo o que faz, o que deixa de É isso fazer. mesmo. Ô, Rafa, É saudável o quê? No mundo adulto, os dois vão para a vida, conquistam dinheiro. Agora, se é uma coisa frequente, que eu sempre estou enroscado com dinheiro, eu tenho que ver lá atrás o que está acontecendo. No que eu estou fiel. E algo, só para antes que senão não dá tempo, essencial na relação de casal, precisa existir o quê? Projetos individuais. Então, eu tenho os meus projetos individuais, meu marido tem que ter os dele, e os projetos em comum do casal. É um tripé, gente, tá? Porque senão fica assim, você tem projeto? Ah, não, meu projeto de, é ser mãe, é ser pai, é ser isso, é ser aquilo. Acabou a relação. Então, precisa ter isso, porque quando eu tenho projetos, né? É isso que vai me estimular, me dar um direcionamento para eu ir, para eu trabalhar, para eu ganhar dinheiro, para ser uma troca, essa entendeu? questão do financeiro agora na pandemia, Rafa, é até interessante falar, porque assim, tem coisas que já vem vindo lá atrás, o casal não olhava para isso, ou às vezes fingia que não via, aí chegou agora, não dá porque tá desempregado, porque eu tô sustentando, porque só tá dentro de casa e tudo mais. Mas são questões que já vinham antes, né? Então aquilo aflorou, né? É,
Exatamente, tem isso também, né? É uma situação que acontece às vezes, isso tem que ser avaliado, né? É algo que está assim, constantemente, um sempre tem que estar bancando tudo e o outro nunca tem, sempre, porque daí vira aquela relação que um sempre tem que ser mais e outro tem que ser menos. Numa relação de casal, a gente tem que viver o quê? Uma relação entre dois iguais no mesmo nível, mas diferentes ao mesmo tempo. Entendeu? Isso é o saudável. Agora, quando só perdura uma relação onde só tem isso aqui, saiu da relação de casal. Daí a sexualidade vai pro brejo, daí começa a acontecer um monte de problemas aí também. Essa dinâmica é recorrente às vezes, né, Rafa, dentro da relação. Agora só acentua mesmo, né? Porque isso aí já vinha acontecendo, né? Eu particularmente tenho vários clientes que entram nessa questão também. De que, mas é questão da finança, o controle que você falou também, né? Tem muita mulher que não percebe esse controle. Que às vezes está em casa cuidando do lar e tudo Sim, mais, está sendo controlada nessa questão da violência doméstica de modo patrimonial e não percebe, né? Então já dinâmica dentro da sim, relação e a pessoa não está percebendo. Então, assim, ainda mais agora, em tempos de pandemia, que muita mulher, por exemplo, a gente tem aí uma gama de mulheres que trabalhavam como domésticas, que não estão trabalhando, né? Que não estão podendo. Então, uhum. tudo isso entra nessa questão mesmo, né? A gente tem um comentário da Rossi Trevisanelli que ela diz assim, ó. Difícil conviver com a pessoa que fica calculando as contas da casa o tempo todo. O que falta pagar, quanto falta. E depois o que vai começar a pagar. Não pergunta o que você paga e nem sabe. Então é uma espécie de controle isso aí, né, Rafa? É um controle, é um controle. Tipo assim, lembra? Às vezes tem uma compulsão a controlar, então tem que controlar, porque é isso. Sabe, também leva tudo ali a ferro e fogo, não tem Ferro um equilíbrio, não tem um pulsar, também não é saudável, né? Porque vive o quê? Naquele. Não, tem que ser assim, 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 você der R$ 1 a menos, você isso, você aquilo. Isso daí já é uma compulsão, já é um controle tá excessivo, controlando. né? Foge do fluir natural. Tudo que foge desse fluir natural, como eu disse, ó, uma hora tá um, outra hora pode estar outro, mas se sempre é um que tá com menos, não tem dinheiro, ó, vai olhar isso, o que, que você tá preso lá atrás, né? Por que, que você não pode ganhar dinheiro? Você tem uma fidelidade, está repetindo algo da sua família de origem também, onde, olha, na minha família tem histórico de que ai, todo mundo falia, não tinha dinheiro. Então, às vezes, quando eu começo a ganhar dinheiro, eu sinto uma culpa, né? Porque eu estou sendo diferente. Isso, gente, são todas dinâmicas inconscientes também, tá? Que eu nem sei que está atuando, mas está atuando. Então, aquilo às vezes se torna um bloqueio, uma barreira para eu ir, para eu ganhar dinheiro. Ou outra dinâmica, se eu tiver dinheiro, os meus pais, que estão muitas vezes numa postura também infantilizada, de eu preciso de você, nananá. O filho, muitas vezes, gente, se eu não tiver, já é um alívio, porque assim, se meu pai e minha mãe pedir, porque também tem uma dependência financeira, eu já falar, eu não tenho. Assim eu sinto menos culpa. E Comum isso isso, também Rafa. acontece. É É muito muito comum aí comum. ficar, eu também não tenho, eu não sei o que, eu ficaria segurando justamente para não ter que, né, sentir aquela culpa da questão dos pais mesmo, né? A pessoa, sem perceber, ela vai se sabotando no seu trabalho, com seus projetos, e aquilo ela deixa de ter essa relação aí também saudável com o Não é isso. dinheiro, né? Porque a gente também tem que ter uma relação saudável com o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia de vida, eu dou o meu trabalho e recebo por aquilo. Então, se eu estou enroscada, eu tenho que ver lá atrás o que está enroscado. Não começou ali na relação do casal, É isso. entendeu? E o que o parceiro está fazendo que está acentuando aquela dinâmica, porque lembra que entra É isso. naquele conluio ou vai para o Ô, crescimento, né? Rafa, a gente vai marcar outra live. O tema é interessantíssimo, o pessoal adorou, bastante pergunta, bastante fluxo aqui com a gente. Vamos se despedir. Você tem 30 segundos para se despedir, Rafa. Minha nossa. Bom, então eu de primeira mão eu quero falar algo aqui para vocês. Em breve vou lançar um curso online sobre. O primeiro vai ser sobre pais e filhos, tá? A relação, e vou trazer toda essa abordagem sistêmica também e dicas na prática. E o segundo vai ser sobre relacionamento de casal também. Então, aguardem que em breve eu trago novas coisas aí para vocês, numa forma de a gente ter que expandir também no mundo digital, online, levar acesso para todo mundo, tá?
de uma forma que, assim, todo mundo possa interagir, mesmo através da telinha. E também a nossa turma, que estamos com previsão da segunda turma aqui em Matão do Consciência Sistêmica para agosto, tá? Estamos esperando as questões aí da pandemia. Quem tiver interesse, é só entrar em contato. Manda beijo que vai acabar. Beijo!